Olá, vamos começar mais uma conversa aprofundada hoje sobre um tema que, olha, tá bem na intersecção da tecnologia com a justiça e com a vida de muita gente no Brasil, a tornozeleira eletrônica. Exato. A ideia aqui é a gente desvendar um pouco como isso funciona, né? Onde se aplica, quais os desafios e, claro, as discussões que esse aparelhinho levanta. Com certeza. Pois é, vamos direto ao ponto. A tornozeleira, ela se firmou, né, como uma ferramenta no nosso sistema de justiça. Muitas vezes é vista como uma alternativa para aquele problema crônico de superlotação nos presídios. Sim, um dos grandes problemas. E recentemente ela voltou a chamar a atenção, né? Especialmente com o aumento do interesse público em casos de grande repercussão. A investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, trouxe a tecnologia de volta para as conversas, sabe? Independentemente da opinião sobre o caso em si. Sim, colocou o assunto em pauta de novo. Mas além dessa curiosidade do momento, o que a gente precisa entender mesmo sobre essa tecnologia e o impacto dela? Olha, essa busca por alternativas à prisão não é de hoje, né? A ideia do monitoramento eletrônico, ela já existia lá nos anos 60, academicamente, em Harvard. Nossa, faz tempo? Faz. Mas a coisa começou a funcionar mesmo, na prática, lá nos anos 80, nos Estados Unidos. Teve um juiz, o Jack Love, e uma empresa, a Nincus, que desenvolveram os primeiros sistemas que funcionavam. Ah, interessante. Aqui no Brasil, a gente começou a testar nos anos 2000, e aí veio a lei, em 2010, a 12.258, que regulamentou tudo direitinho. O objetivo principal sempre foi esse, sabe? Achar uma saída para a superlotação e para os custos altíssimos do sistema prisional. Entendi essa linha do tempo, mas vamos para o funcionamento. Como é que esse aparelho, afinal, sabe onde a pessoa está? Qual a mágica por trás disso? Então, a base é o que a gente chama de GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite. GNSS. Isso. Muita gente conhece o GPS americano, né? É o mais famoso, tá no celular de todo mundo. Sim. Mas o GNSS é um termo mais amplo, tipo um guarda-chuva. Inclui também o GLONASS, que é russo, o Galileu, europeu, e o Beidou, da China. A tornozeleira tem um receptorzinho que pega os sinais desses satélites todos. Ah, pega de vários sistemas? Exato. E aí calcula a posição geográfica, latitude e longitude, com uma precisão bem boa na maior parte do tempo. Tá, e essa informação vai para onde? Essa informação de localização, ela é enviada, tem um módem de celular dentro da tornozeleira. Ah, tem um chip de celular. Tem. E esse módem envia os dados para uma central de monitoração eletrônica, a CME. Cada estado tem a sua, geralmente ligada à secretaria que cuida dos presídios, sabe? São essas centrais que acompanham em tempo real, ou quase isso, onde está cada pessoa monitorada. Certo, então é tipo um GPS super avançado ali no tornozelo, mandando sinal o tempo todo. Mas aí vem a dúvida clássica. E quando a pessoa entra num lugar fechado? Um shopping, um túnel, um prédio cheio de parede, ou até uma área que não pega bem o sinal de satélite? O sistema para? Não para, não. Quer dizer, o sinal de satélite pode falhar nesses lugares, isso acontece mesmo, mas aí entra o plano B. Plano B, qual seria? Lembra do chip de celular que eu falei? Aham. Então, quando o sinal do GNSS fica fraco ou some, isso é comum em lugar fechado ou área urbana muito densa, o aparelho muda o jeito de localizar. Ele começa a conversar com as torres de celular que estão mais perto. São as ERBs, Estações Rádio Base, as antenas de celular que a gente vê por aí. Ah, usa as antenas normais de celular. Exatamente. O aparelho identifica as ERBs em volta e mede a força do sinal de cada uma. Com base nisso, e sabendo onde ficam essas torres, precisa de pelo menos umas 3 para ter uma boa estimativa, a central consegue calcular uma posição aproximada. É a tal da triangulação. Entendi. Mas aí a precisão não é a mesma do satélite, né? Não, não é. A margem de erro pode ser maior, de algumas dezenas ou até centenas de metros, dependendo de quantas torres tem na área. Mas, ainda assim, permite saber se a pessoa está na região geral onde deveria, ou se entrou numa zona proibida, por exemplo. É uma segurança a mais, uma redundância importante. Faz sentido. Entendi a parte da localização. Agora, a outra coisa que todo mundo pergunta. O que impede alguém de só
arrancar o negócio? Ou quebrar? Devem ter pensado nisso, né? Pensaram sim. A segurança contra a violação é um ponto central no projeto desses aparelhos. A própria pulseira, a cinta que prende no corpo, ela é fundamental. Não é só um plástico. Não. Não. Dentro dela corre um fiozinho de fibra ótica. Fininho. Fibra ótica? Igual de internet? O princípio é parecido. Esse filamento conduz um sinal de luz constante, formando um circuito fechado, entende? Aham. Qualquer tentativa de cortar, de romper, ou mesmo de esticar demais essa pulseira, vai interromper esse circuito de luz. E essa interrupção é detectada na hora pelo aparelho, que manda um alerta de violação direto para a central. Nossa, fibra óptica na pulseira? Bem engenhoso isso. Mas só isso basta e se a pessoa tentar tirar sem cortar? Deslizando pelo pé, sei lá. Boa pergunta. Além da fibra ótica na cinta, tem outros sensores. Um deles é um sensor de proximidade, que basicamente detecta se o corpo principal do aparelho está encostado na pele. Se alguém tenta afastar o dispositivo, tipo tentando passar pelo calcanhar ou colocando alguma coisa entre o aparelho e a pele para enganar esse sensor, também pode disparar um alerta. A ideia é ter várias camadas de segurança, sabe? Para tornar a remoção muito difícil e, mais importante, detectável. Qualquer alerta desses chega na CME e é tratado como sério. Fica claro que não é só o aparelho, né? Tem toda uma operação gigante por trás, gerenciando milhares desses negócios. Como é que essa engrenagem funciona no Brasil? É uma operação bem complexa. O Brasil montou uma rede de centrais de monitoração eletrônica, a CMS, geralmente são regionais cobrindo os estados que usam mais a tecnologia. E elas funcionam direto. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem equipe se revezando o tempo todo. Imagino. Elas recebem um fluxo contínuo de dados, localização, status da bateria, alertas de violação, de dezenas de milhares de tornozeleiras ao mesmo tempo. E como eles dão conta disso tudo? O trabalho lá é uma mistura de automação e análise humana. Tem softwares que monitoram os dados, filtram tudo e destacam o que sai do normal. Alguém saiu da área permitida, bateria ficando fraca, um alerta de violação da cinta. Entendi. O sistema já filtra. Isso. Mas a decisão final do que fazer geralmente passa por um operador treinado. Essa pessoa precisa ter o discernimento, sabe? Para diferenciar um problema técnico tipo perder o sinal de GPS rapidinho numa área de sombra, de uma violação real que precisa de resposta imediata, como avisar a polícia ou ligar para o monitorado. É um trabalho de responsabilidade. Muita. E a escala é grande. Dados recentes do Senapen, que é o órgão nacional de políticas penais, mostram mais de 51 mil pessoas usando tornozeleira no país. Mais de 50 mil? É muita gente. São Paulo, Minas, Paraná são os estados com mais gente monitorada. E sobre o modelo de gestão, o mais comum é a tal da PPP, a parceria público-privada. Ah, as PPPs. Exato. Empresas privadas fornecem os aparelhos, o software, a manutenção, às vezes até parte do pessoal das centrais. E o Estado entra definindo as regras, fiscalizando o contrato e integrando tudo com a polícia, com o judiciário. Mas essa operação toda, ela deve ter seus problemas no dia a dia, né? Quais são os desafios práticos, os percalços que acontecem? Sim, muitos desafios. A dependência do sinal é um deles, como a gente já falou. As zonas cegas de GPS em túneis, garagens, dentro de algumas casas, isso é real. Certo. E a cobertura de celular, que é o plano B, né? Ainda é ruim em muita área rural, em periferias mais distantes. Isso afeta a localização por ERB, pode criar umas lacunas no monitoramento e às vezes até gerar uns alertas falsos de descumprimento. Imagina o estresse para quem está sendo monitorado, sabe que está no lugar certo, mas o sistema não consegue confirmar. Nossa, complicado. Outro ponto super crítico, bateria. A tecnologia atual exige recarga diária. Geralmente tem que conectar na tomada por 1 ou 2 horas. Todo dia. Todo dia. Isso cria uma espécie de coleira diária, né? Um momento que a pessoa não pode se mexer muito. E aqui tem um detalhe importante. Se a bateria acabar de vez, o aparelho para de transmitir. E aí? E aí que para a central de monitoramento, um aparelho que simplesmente some do mapa pode ser visto num primeiro momento como uma tentativa de fuga, ou de desligar de propósito. Peraí. Então se a bateria descarrega, a central pode achar que é fuga? Isso não causa um monte de alarme falso e confusão? Causa sim.
É um dos grandes desafios operacionais das centrais, saber filtrar esses alertas de bateria e diferenciar dos mais graves. Precisa ter protocolo claro, tentar ligar para a pessoa, entender o que houve. Imagino a dor de cabeça. Fora isso, claro, tem as tentativas de burlar o sistema mesmo. O pessoal tenta de tudo. Enrolar em papel alumínio, que é meio mito, não funciona tão bem hoje em dia. Sério? Os sinais são fortes. Tentam refazer o circuito da fibra ótica depois de cortar, o que é dificílimo e detectável. Ou usam bloqueadores de sinal mais sofisticados. É um jogo constante de gato e rato, sabe? E tem a logística também. Instalar, tirada, manutenção, precisa de técnico treinado, estrutura. Em cidades menores, mais longe, isso pode ser um problema. E por fim, o próprio aparelho. Apesar de ter melhorado, ainda é um trambolho para usar no tornozelo o tempo todo. É desconfortável. Tem muito relato de desconforto, irritação na pele, alergia, até machucado por causa do atrito. Isso é um incômodo constante e também um fator de estigma para quem usa. Com todos esses detalhes técnicos e desafios, vamos agora para o uso na prática. Em que situações a justiça aqui no Brasil decide que alguém tem que usar a tornozeleira? Olha, a decisão é sempre do juiz, né? Com base na lei e no caso específico. Uma das aplicações mais importantes é como medida cautelar diversa da prisão. O que seria isso? Em vez de mandar prender preventivamente alguém que está sendo investigado ou processado, o juiz pode determinar um monitoramento eletrônico. A pessoa responde ao processo em liberdade, mas com restrição de onde pode ir e sob vigilância constante. Entendi. Uma alternativa à prisão antes do julgamento? Exatamente. Outra situação bem comum é na execução da pena mesmo, na prisão domiciliar. Isso pode acontecer por razões humanitárias, a lei prevê para gestantes, mães de crianças pequenas, doentes graves que não dá para tratar na prisão, Certo. ou também como um passo na progressão de regime, quando o condenado já cumpriu uma parte da pena e mostra que pode ir para um regime mais leve. A tornozeleira aí garante que a pessoa fique em casa nos horários definidos pelo juiz. Faz sentido. Também se usa muito para presos do semiaberto que têm direito a saídas temporárias, seja para visitar a família em feriados ou para trabalhar ou estudar fora da cadeia durante o dia. O monitoramento garante que eles voltem na hora certa e não vão para lugares proibidos. Ok. E tem um uso que tem ganhado muita força no combate à violência doméstica. Isso é importante. Como funciona? A tornozeleira pode ser colocada no agressor como parte das medidas protetivas de urgência, para fiscalizar se ele está cumprindo a ordem de ficar longe da vítima. O juiz define uma distância mínima, tipo 300 metros. E se ele se aproximar? Se ele entra nessa área de exclusão em volta da vítima, o sistema gera um alerta na hora para a central. E em alguns projetos mais novos, a própria vítima recebe um aparelhinho junto. Para a vítima? Sim, um dispositivo que avisa se o agressor está se aproximando demais. Aí ela pode buscar ajuda ou ir para um lugar seguro. É uma camada extra de proteção. Nossa, isso é bem interessante. É fundamental reforçar, né? Quem define todas as regras é o juiz. Onde pode ir, zonas de inclusão, onde não pode ir, zonas de exclusão, horário para estar em casa, proibição de chegar perto de certas pessoas. Certo, tudo definido judicialmente. Exato. E se descumprir essas regras, o monitoramento pega. Aí pode ir desde uma advertência até perder o benefício, voltar para a cadeia. E se danificar o aparelho de propósito, aí é quase certeza que sai um mandado de prisão. Falando nessas aplicações todas, um argumento que sempre volta é o do dinheiro. Dizem que monitorar alguém com tornozeleira é bem mais barato que manter a pessoa presa. Isso confere? E qual o tamanho dessa diferença? Confere sim. E a diferença é assim, brutal. Os valores exatos mudam um pouco de estado para estado por causa dos contratos com as empresas, do custo de cada sistema prisional, Claro. mas na média, o custo mensal para monitorar uma pessoa com tornozeleira fica ali entre R$250 e R$500. Ok, 250 a 500 por mês. E presa. Agora compara com o custo de manter alguém no sistema fechado. A média aí vai de R$1.800 a R$3.000 por mês por pessoa. Nossa.
A diferença é enorme. É. Estamos falando de uma economia que pode passar fácil de 80%. 80%? Exatamente. Esse fator econômico é, sem dúvida, um dos grandes motivos para a expansão do monitoramento eletrônico no Brasil. Para quem administra o dinheiro público, lidando com um orçamento apertado e presídio lotado, a tornozeleira parece uma alternativa muito atraente financeiramente. Uma economia de 80% realmente pesa na balança. Mas será que essa economia não traz outros custos, talvez menos óbvios? Isso me leva direto para a questão da privacidade. Como fica o direito à privacidade de alguém que está sendo rastreado 24 horas por dia, 7 dias por semana? Essa é talvez a questão mais delicada, mais complexa de todo esse debate. O que é fascinante aqui é justamente essa tensão, sabe? Entre a necessidade do Estado de monitorar, de garantir segurança, e o direito fundamental à privacidade da pessoa. Sim, um equilíbrio difícil. Muito. A tornozeleira gera um volume gigantesco de dados de localização. São informações super sensíveis sobre os hábitos, a rotina, as relações de alguém. O risco de abuso ou de uso indevido desses dados existe e é real. E como a lei lida com isso? O nosso arcabouço legal tenta achar esse equilíbrio. A própria lei da tornozeleira e outras normas dizem que os dados só podem ser usados para aquela finalidade específica que justificou a decisão do juiz. Ou seja, só para ver se a pessoa está cumprindo as regras. Exatamente. Verificar localização, horários, etc. O acesso a esses dados lá nas centrais é restrito. Tem que ter login, senha e geralmente o sistema registra quem acessou o quê, para poder auditar depois. Se quiserem usar esses dados para outra investigação, por exemplo, precisa de uma nova ordem do juiz. Entendi. E esses dados ficam guardados para sempre? Não podem. As regras de cada estado variam um pouco, mas geralmente tem um prazo para guardar esses dados, algo entre 6 meses e 5 anos depois que o monitoramento acaba. Depois desse tempo, eles têm que ser ou anonimizados, tirar qualquer chance de identificar a pessoa, ou totalmente apagados. Certo. E a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, também entra nessa história. A LGPD se aplica mesmo sendo segurança pública? Sim. Segurança pública e investigação criminal têm um tratamento diferente na LGPD, é verdade. Não é tão rigoroso quanto para dados comerciais, por exemplo. Mas isso não é carta branca. Os princípios da lei continuam valendo. Transparência sobre como os dados são usados, finalidade específica e, principalmente, a obrigação de ter medidas de segurança fortes para proteger esses dados contra vazamento ou acesso indevido. E a pessoa monitorada, que direitos ela tem sobre esses dados? Ela tem o direito de ser informada sobre a coleta e o uso dos dados dela. Em tese, pode pedir para ver os próprios relatórios de localização, embora isso possa precisar de aval do juiz. E, claro, pode questionar na justiça qualquer uso que achar abusivo ou ilegal. No fim das contas, tudo se baseia no princípio da proporcionalidade, né? A invasão de privacidade tem que ser justificada, necessária e adequada para o caso. Não pode ser uma vigilância sem limites. Excelente panorama. Então, recapitulando rapidinho, a gente explorou a tecnologia por trás da tornozeleira, desde os satélites do GNSS até a triangulação pelas antenas de celular, as ERBs. Falamos dos mecanismos para evitar a violação, como a fibra ótica na pulseira. Isso. Vimos a estrutura complexa das centrais de monitoramento, funcionando 24/7, muitas vezes em PPPs. Detalhamos as aplicações na lei, alternativa preventiva, prisão domiciliar, controle de saídas temporárias e a proteção em casos de violência doméstica. Exato. Abordamos os desafios do dia a dia, falha de sinal, a questão crítica da bateria e como o alerta pode ser interpretado, as tentativas de burlar o sistema e o desconforto físico. Sim, os pecassos todos. E, por fim, discutimos a economia gigantesca de custos em relação à prisão comum e essa tensão delicada entre a vigilância e o direito à privacidade, com a LGPD tentando regular. Exato. Cobrimos bastante coisa, né? Mostrando como algo que parece simples, uma tornozeleira, na verdade envolve muitas camadas, muita complexidade. Com certeza. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para o futuro, eu acho. Conforme a tecnologia avança, e ela vai avançar, né? Aparelhos menores,
mais discretos, bateria que dura mais, talvez até inteligência artificial ajudando a analisar padrões de comportamento de risco. Sim, a tendência é essa. Como é que a gente vai recalibrar esse equilíbrio delicado entre vigiar e respeitar direitos? Como garantir que essa vigilância, mesmo sendo mais eficaz e mais barata, não vire um fim em si mesma? Será que o monitoramento eletrônico, mesmo fora da cadeia, é um caminho real para ressocialização, para reintegração, ou corre o risco de virar só uma forma mais tecnológica de confinar, criando outras barreiras psicológicas, sociais e o estigma para quem vive sob este olhar digital constante? Uma pergunta fundamental. É uma pergunta que a sociedade, o sistema de justiça e a própria tecnologia vão ter que continuar respondendo juntos, né? Não tem resposta fácil.